Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. Tá joia? Hoje a reflexão é Conselhos para o Povo de Deus. Se encontra na Epístola Petrina, ou primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante. Diz assim no texto: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Nos versículos anteriores, Paulo estava recomendando a comunidade presbiteral e se colocando como presbítero, de co-presbítero, né? Presbítero junto com os outros. Pedro não se acha superior aos outros presbíteros, mas se acha pastor junto com eles, servindo a obra, servindo a causa do Senhor. Isso é muito interessante, ver isso e ouvir isso da boca do apóstolo Pedro, né? Nunca quis se sobrepor a nenhum outro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nunca reivindicou nenhum tipo de cargo. Isso é muito interessante e vale a pena nós ressaltarmos aqui na sua epístola. Agora, não mais um conselho à comunidade presbiteral, mas agora Paulo começa a aconselhar os jovens da igreja. E aos jovens ele diz: estejam sujeitos aos que são mais velhos, ou se sujeitem aos que são mais velhos. Vivemos numa comunidade também secularizada, onde os mais novos perderam o sentido de respeitar e sujeitar aos mais velhos. Observamos isso na igreja, observamos isso no ônibus, observamos isso em muitos lugares. Infelizmente, por exemplo, no ônibus, se tem uma pessoa mais velha, o jovem geralmente não se submete, não se sujeita, não dá o lugar, não dá honra ao mais velho para que o mais velho se assente, né? Em tantas outras ocasiões também, geralmente em filas de mercado, em tantos outros lugares. E Pedro, perdoe-me, está aqui dizendo à comunidade que os jovens precisam se sujeitar aos mais velhos. Então, dentro da comunidade cristã, a comunidade mais jovens, os jovens, precisam se sujeitar àqueles que são mais velhos, porque os mais velhos, eles têm uma carga de vida e de sabedoria muito maior do que a nossa, e nós podemos aprender com os mais velhos e devemos aprender com os mais velhos. Então, Pedro passa a aconselhar a comunidade a qual está inserido. E aí, na parte B do versículo, ele diz que todos se revistam de humildade no trato com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Meus irmãos, isso é muito interessante. Meus irmãos, nós precisamos nos vestir. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus, diz Jesus, nós precisamos nos vestir com a vestimenta da humildade. Precisamos de nos lembrar que lá atrás, Jesus no cenáculo, ele se cinge com o manto e lava os pés dos discípulos. Estava ensinando aos seus discípulos sobre o serviço, sobre a humildade. E agora o apóstolo Pedro, que estava naquela cena, que presenciou aquilo, o apóstolo Pedro, agora transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Pedro diz que precisamos nos vestir de humildade. O ancião precisa se vestir da humildade. O mais novo precisa se vestir da humildade, uns para com os outros. Precisamos exercitar essa bênção de sermos humildes uns para com os outros e de não cairmos na tentação da soberba, da altivez. Porque o próprio apóstolo Pedro nos diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso, ao prepotente. Então o indivíduo, a pessoa que é orgulhoso, orgulhosa, prepotente, cheio de si, né, não cede, é sempre ali altivo, Deus resiste a essa pessoa. Quem vai perder nessa luta? Geralmente o orgulhoso. Pedro diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça, Deus dá o seu favor àquele que é humilde.
Então, meus irmãos, vamos nos vestir das roupas da humildade em nome do Senhor Jesus. E no versículo 6 ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Meus irmãos, se tem um lugar que nós precisamos nos refugiar e buscar a humildade, é debaixo da poderosa e soberana mão do Senhor Deus. É isso que o apóstolo Pedro nos diz, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. Meus irmãos, não busquemos a exaltação do homem, os aplausos do homem, o reconhecimento dos homens. Os homens são injustos, eles cometem injustiças. Entretanto, nós precisamos nos refugiar, como aqui diz o apóstolo Pedro, na poderosa mão de Deus. É nela que precisamos nos humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele nos exalte. E é tão bom quando Deus nos exalta, quando Deus derrama essa graça sobre os seus filhos. E aí ele continua, no versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Que palavra oportuna, não é? A ansiedade é um problema, meus irmãos, para a sociedade atual. A ansiedade é um problema para as pessoas na atualidade. A ansiedade é sinônimo de não ter fé em Deus, de não acreditar em Deus, de não acreditar na suficiência de Deus. A ansiedade, ela prejudica a nossa mente, prejudica o nosso espírito, prejudica o nosso corpo e também o nosso coração. Por isso nós precisamos, quando estivermos ansiosos, ou seja, estamos vivendo um momento muito propício para a ansiedade. O que será do amanhã? Será que vou perder meu emprego? Será que não vou perder o meu emprego? Será que haverá cortes na empresa e eu serei um dos cortados? Será que o meu salário será diminuído? Então, todas essas preocupações, elas se converterão em ansiedade e trarão prejuízo para a sua vida. Então, diante do caos e diante de todos os problemas que nós estamos vivendo, o apóstolo Pedro nos diz onde lançar a nossa ansiedade. Então, onde nós devemos lançar a nossa ansiedade? Está aqui no texto. Lancem todas as suas ansiedades, lancem sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Meus irmãos, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Eu desafio você a fazer uma oração, não é uma oração herética. Eu aprendi isso há muito tempo e como é maravilhoso. É claro que a maior demonstração de amor que Deus demonstrou por nós foi entregar seu Filho na cruz do Calvário. Não existe demonstração maior de amor do que essa. Mas eu desafio você a orar, a que Deus mostre a você o quanto Ele te ama. Ele vai te mostrar nos mínimos detalhes e o quanto Ele tem cuidado de você, da sua vida. Você vai ver o cuidado de Deus com os seus. Então, lance sobre Deus as suas ansiedades. Tem algumas coisas que nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Entretanto, existem outras que não estão ao nosso alcance. E estas preocupações, dúvidas, anseios que não estão ao nosso alcance, nós precisamos lançar sobre eles, sobre Deus e descansar, porque Ele cuida de nós. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E aqui no versículo 8 ele diz: sejam sóbrios, sejam diligentes, sejam pessoas racionais, sejam pessoas espirituais, sejam vigilantes. Meus irmãos, precisamos ser pessoas antenadas, atentas, porque o apóstolo Pedro diz: o inimigo de vocês, e ele dá nome ao inimigo. O nosso inimigo não é o vizinho, não é o familiar, não é um colega, não é um irmão da igreja. O nosso inimigo é o diabo, é Satanás, ele é o nosso inimigo. E o apóstolo Pedro diz: ele anda em derredor, ou seja, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Ele está procurando alguma brecha em nossa vida, em nossa espiritualidade, para nos atacar.
porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando, né? O Senhor dará ordem aos seus anjos, né? Os anjos do Senhor nos guardam, a poderosa mão de Deus está nos guardando. Agora nós precisamos ter ciência que temos um inimigo. Esse inimigo é o diabo. Ele não está ao meu lado, mas ele está ao derredor. E ele procura ver uma brecha, algum deslize na minha espiritualidade para acabar comigo, acabar com você. Porque o diabo, segundo o evangelista João, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, meus irmãos, Pedro está dizendo, o diabo anda em derredor como o leão. Leão é um bicho feroz, é um animal feroz. Ele não é como um gatinho que vai ali e você vai fazer um mimo, ele vai ficar pertinho de você. O leão, ele vai estraçalhar um ser humano, um indivíduo, uma presa. Ele espreita a presa para abocanhar a presa e dar fim na presa. Então, o apóstolo Pedro faz essa analogia, que o diabo é como um leão que anda ao derredor buscando tragar as suas presas, e ele tem uma arma muito grande. O leão ruge procurando devorar alguém. Muitas vezes, o nosso inimigo está gritando, está rugindo para nos trazer medo. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, que Ele é maior do que todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele vive e reina para todo sempre, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou que pensamos. E aí, terminando, né, essa reflexão, o apóstolo Pedro diz, resistam-lhe firmes, resistam-lhe firmes na fé. Nós precisamos resistir firme na fé em nossa espiritualidade contra as investidas de Satanás, querendo nos desanimar, querendo nos tirar o foco, querendo lançar sobre nós lixo na nossa mente em tantos lugares. Nós precisamos resistir firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Meus irmãos, quem é que não sofre? Quem é que não está sendo perseguido? Quem é que não está padecendo, passando por problemas, passando fome, passando algumas limitações? Todos os servos de Deus espalhados em todo o mundo. Meus irmãos, nós precisamos resistir firme em nossa espiritualidade, orar, nós precisamos, dentro da nossa espiritualidade, jejuar para fortificar o nosso espírito, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. E o Deus de paz e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eternidade e glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Que essa palavra, ela encontre guarida aí no seu coração. Que a palavra de Deus encontre um coração aberto. Que possamos acolher a palavra do Senhor. Possamos nos sujeitar uns aos outros. Possamos nos revestir como filhos de Deus na humildade, né? Porque Deus resiste ao soberbo. Que possamos permanecer firmes, né? Lançar sobre Ele todas as nossas dúvidas e ansiedades. E precisamos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Vamos continuar firme na fé. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo, que está à destra de Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus de amor, de graça, de bondade, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a sujeitarmos uns aos outros, Pai. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Que haja conversão do jovem ao ancião e que haja conversão do ancião ao jovem. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos vestir da roupa da humildade. Possamos ser humildes, Senhor, nos refugiar na Tua poderosa mão em humildade e esperando que no tempo certo o Senhor nos exaltará. Seremos
exaltados não pelos homens, mas pelo Senhor. E a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que possamos aprender a lançar diante do Senhor as nossas ansiedades. Eu quero lançar as minhas ansiedades nessa oração, diante do Senhor, diante do Teu trono da graça. E pela fé também pedir que as ansiedades dos meus irmãos que estão do outro lado possam ser lançadas diante do Senhor, para que o Senhor cuide da nossa mente e do nosso espírito. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Seja conosco, nos fortalece a nossa fé, para que possamos resistir ao inimigo das nossas almas, possamos permanecer firme e possamos ver com os olhos espirituais, com os olhos da fé, o inimigo fugindo das nossas vidas, das famílias, de nossa casa. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Esteja conosco, conceda à tua igreja um dia abençoado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo aí do outro lado. Deus abençoe. Feliz dia.